Oi, amigas! Olá, amigos! Tudo bom com vocês? Tomara que sim! Hoje o tema é: quem é nosso anjo da guarda? Será que é um estranho, um conhecido? Por que ele nos acompanha? Os livros usados nesse estudo foram o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 28, item 11. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, perguntas 493 e 506. O livro Conforto, psicografia da Dora Encontre, por espíritos diversos, mensagem Anjos da Guarda. E uma psicografia particular do anjo da guarda de um companheiro nosso já desencarnado, do Centro Espírita Pedro e Anita, o seu Rubens Lameira de Andrade. Essa mensagem é do anjo da guarda do seu Rubens e esse espírito conta quando eles se conheceram lá atrás, no Império Romano, e por que criaram uma amizade tão profunda. Preparem os lencinhos porque é uma mensagem muito emocionante. Ela foi recebida dia 19 de outubro de 1956. Lembrando que esse centro, Pedro e Anita, foi fundado na cidade de São Paulo em 12 de outubro de 1938. Vamos começar? No Evangelho, capítulo 28, item 11, que trata da prece aos anjos guardiões e aos espíritos protetores, nós lemos que todos nós temos um bom espírito ligado a nós desde o nascimento, que nos tomou sob sua proteção. Cumpre junto a nós a missão de um pai ou mãe, junto ao filho, o de nos conduzir no caminho do bem e do progresso através das provas da vida. Todos nós temos o nosso anjo da guarda, todos. Podemos ouvir mais ou menos os seus conselhos e por isso sentir mais ou menos a sua proteção. Mas mesmo quando fechamos os ouvidos a tudo que ele nos diz, ele continua ligado a nós, à espera de uma aberturazinha no nosso coração para poder entrar. Se nós não o ouvimos, ele pode se afastar, mas jamais se desligará de nós. Sempre lembrando que espírito não tem gênero, não tem sexo, então podemos chamar de ele, de ela, dizer que é como um pai, é como uma mãe, chamar nosso anjo por um nome feminino, masculino, tanto faz. O importante é estar sempre conectado com ele, certo? Continua o Evangelho. Deus nos deu um guia principal e superior em nosso anjo guardião, e como guias secundários, os nossos espíritos protetores e familiares. É um erro, entretanto, supor que tenhamos forçosamente um mau gênio junto a nós para contrabalançar as boas influências daqueles. Os maus espíritos nos procuram voluntariamente, desde que achem possível dominar-nos em razão da nossa fraqueza ou da nossa negligência em seguir as aspirações dos bons espíritos, e somos nós, portanto, que os atraímos. Disso resulta que não somos nunca privados da assistência dos bons espíritos e que depende de nós o afastamento dos maus. Então, sabe aquela cena dos desenhos animados em que tem um anjinho no ombro da pessoa e um diabinho no outro ombro? Então, isso não existe. Deus só nos dá coisas boas, nosso anjo da guarda, espíritos protetores, familiares queridos. Já as influências negativas somos nós mesmos que atraímos. E do mesmo jeito que abrimos as portas para as más influências, podemos também fechar as portas. É só não dar ouvidos e seguir os ensinamentos de Jesus. Hoje nós vamos ouvir as palavras de dois anjos da guarda.
O primeiro deles está no livro Conforto, da Dora Encontre, e é o guia espiritual dela. Começa assim: Os Anjos da Guarda. Discutis e estudais a doutrina dos anjos da guarda sob o ponto de vista dos encarnados. Gostaria de vos dar algumas palavras a respeito do assunto sobre o nosso ponto de vista, o dos espíritos protetores que assumem a tarefa de conduzir os pupilos encarnados na Terra. Sabei que essa é uma missão que tomamos a nosso cargo puramente por amor. Move-nos o desejo de que vossos espíritos evoluam para alcançarem o mesmo estágio em que nos encontramos e para que possamos vibrar no mesmo diapasão, juntos em harmonia. O impulso afetivo de querermos vos ter ao nosso lado em condições de igual consciência, nos leva a desempenhar o papel dos guias, anjos da guarda, espíritos protetores ou como queirais nos chamar. Mas essa tarefa não se prende a qualquer atitude de determinarmos ou tecermos o destino físico ou espiritual do protegido. Nosso trabalho é o mais de estimular para o bem do que de induzir quem quer que seja a agir de acordo com a nossa vontade. Trata-se de uma tentativa de mostrar caminhos e alternativas, sem porém interferir em vosso poder de escolha. Quem invade o livre-arbítrio do outro com imposições, com conselhos que são, na verdade, ameaças, com práticas que devem obrigatoriamente ser seguidas, não são bons espíritos. Sempre bom lembrar que os anjos da guarda respeitam a nossa liberdade. Eles aconselham, estimulam ao bem, nos mostram caminhos melhores, mas eles não forçam nada. Quem decide o que fazer a cada passo somos nós. Segue a mensagem. Também nos cabe dar apoio, compreensão e suporte fluídico e moral durante as provas que deveis passar no processo kármico e evolutivo. Somos o braço amigo que se estende para vos ajudar a carregar as cruzes que muitas vezes fizemos juntos. Vou repetir essa frase. Somos o braço amigo que se estende para vos ajudar a carregar as cruzes que muitas vezes fizemos juntos. Sim, porque o fato de estarmos um passo adiante não significa que já tenhamos atingido a perfeição e não quer dizer que não tenhamos também compromissos antigos. Muitas vezes nossas quedas passadas estão ligadas às vossas, porque ninguém se torna guia de alguém sem ter profundas ligações afetivas no transcorrer dos milênios. Sabei, inclusive, que às vezes nós, espíritos guias, que hoje nos desdobramos em trabalho e luta para vos ajudar a progredir, contribuímos outrora para o vosso desvio do caminho reto, seja por omissão, por maus conselhos ou maus exemplos. Então, nossa tarefa torna-se também resgate de dívidas antigas. A ligação entre nós e o nosso anjo da guarda é muito profunda. Já vivemos juntos muitas vezes. As cruzes que hoje carregamos e que foram criadas por nós, talvez tenham a participação desse espírito. No passado, ele pode ter contribuído para nossa queda e agora, mais evoluído que nós, vem para nos reerguer. Nosso anjo da guarda, portanto, não é um estranho. Claro que pode acontecer numa encarnação ou outra de termos um anjo da guarda que ocupa essa missão com todo o amor, mas sem uma particular ligação conosco, pode estar inclusive substituindo o nosso anjo da guarda que precisou se dedicar a uma missão urgente e tal. Porém,
O mais comum é que exista uma ligação antiga. Deixa eu passar a moto, né? Veja o que diz a pergunta 493 do Livro dos Espíritos. É voluntária ou obrigatória a missão do Espírito Protetor? E a resposta: o Espírito fica obrigado a vos assistir, uma vez que aceitou esse encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros missão ou dever. E a pergunta 506 diz: na vida espírita reconheceremos o nosso espírito protetor? E a resposta: de certo, pois não é raro que o tenhais conhecido antes de encarnardes. Então nós podemos ter conhecido o nosso anjo da guarda no plano espiritual ou já termos tido muitas vidas juntos. Segue a mensagem. E não penseis que já alcançamos um grau muito alto de evolução, pelo menos nós, os guias dos indivíduos medianos que compõem a grande massa humana. A tarefa de que nos desincumbimos é também uma forma de aprendizagem. No afã, quer dizer, no desejo de despertarmos o bem no espírito daqueles que amamos e protegemos, temos de aprender novas formas de comunicação, desenvolvermos novas virtudes em nós mesmos, pois todo conselho moral deve ser baseado numa autoridade adquirida pela prática. Elevamo-nos a nós mesmos, ainda que fosse apenas para adquirir em alto grau as virtudes da paciência e da perseverança. Nosso anjo da guarda, então, como nós, está seguindo o seu processo evolutivo. Estamos todo mundo no mesmo barco de evolução, ele mais à frente. E cuidar de nós exercita neles a paciência e a perseverança e faz com que eles se melhorem na medida em que só podem nos aconselhar algo que eles já fazem. Continua a mensagem. Trabalhando pela evolução de outrem, quer dizer, das outras pessoas, temos um vislumbre da paciência e da perseverança infinitas de Deus, que espera misericordiosamente que nossos frutos amadureçam com o tempo. Que lindo, né? Quem mais tem paciência e perseverança conosco do que Deus? Conosco e com toda a sua criação, os anjos da guarda, exercitando a paciência, têm uma pequena ideia do tamanho da paciência de Deus. Essas considerações a respeito de uma tarefa específica, que é a de guia, não devem vos fazer esquecer que em qualquer momento, em qualquer circunstância, encarnados ou desencarnados, podemos e devemos interagir uns com os outros no sentido de evolução. Com a graça de Deus, então, nós temos muitas mediunidades, né, que nos permitem estar mais em contato com o nosso anjo da guarda. No mínimo, a intuitiva todos nós temos. Segue o guia da médium. Em todas as relações humanas, na Terra ou no espaço, estamos influenciando outrem por nossas palavras, gestos e atitudes. Por isso, a responsabilidade de nossas ações. Todo passo em falso e todo arroubo para o alto são mensagens abertas aos que nos cercam. Embora nós não sejamos anjos da guarda, então, nós também influenciamos os outros, não são só os influencers da internet. Nós influenciamos encarnados e desencarnados e temos responsabilidade por isso. O que nós estamos passando adiante com os nossos pensamentos, com as nossas palavras e com as nossas atitudes, é bom pensar. Sem mais por hoje, peço-vos por fim, em nome de todos os vossos guias aqui presentes, que mantenhais o coração aberto ao nosso amor.
Não queremos que abdiqueis de vossas decisões, mas deixai que nós vos inspiremos de vez em quando para tornar mais fácil o vosso progresso espiritual nessa existência terrena. Os nossos anjos de guarda estão conectados conosco, eles estão presentes na nossa vida, estão bem perto, estão aqui. Vamos então manter o nosso coração aberto ao amor que eles têm por nós, à proteção deles, aos bons conselhos deles, vamos ouvir a sua voz. Eles não são um conto de fada, gente, não tem isso de uma ideia infantil, uma fantasia, como pensam algumas pessoas. Eles são reais. Bom, o segundo anjo da guarda de hoje era ou ainda é o guia de um companheiro nosso do centro, que já desencarnou, chamado Rubens Lameira de Andrade. No dia 19 de outubro de 1956, o seu Rubens recebeu essa mensagem psicografada. Aí ele datilografou a mensagem e colocou o papel dentro de um livro. Quando ele faleceu, a sua viúva deu para o centro os livros dele e foi assim que esse tesouro foi encontrado. O papelzinho lá todo amarelado dentro de um dos livros do seu Rubens. Olha o que o anjo da guarda disse para ele. Só mesmo com a graça de Deus, após tantos anos no espaço, posso trazer especialmente ao querido irmão uma palavra, porque sendo seu guia espiritual 3 vezes consecutivas, unicamente hoje, nesta bela noite, posso me dirigir a ele. E o que me deixa feliz é ter sido ele agora tão compreensivo e ter abraçado esta doutrina, sem o que não seria possível me ouvir. Naturalmente que ele está falando da relação com o seu Rubens quando o seu Rubens está encarnado, porque quando eles estão desencarnados, eles são, espírito para espírito, fica muito mais fácil. Meu querido irmão, há tanto tempo, tantos anos, séculos mesmo, vivemos juntos e eu, não com falsa modéstia, mas humildemente, declaro que sempre fui avesso àquilo que me impuseram, que era de ser um general romano. Eu lutava, mas me sentia infeliz porque era avesso à crueldade. Nem meus próprios filhos, a quem implorava que se voltassem para o outro lado, me ouviam. E só você, Rubens, um guarda, meu subalterno, que também era avesso a tanta maldade, me ouvia e compreendia. E por isso você foi meu único amigo e confidente. Quando fui vítima do que eu repudiava, quer dizer, da violência, foi você quem me socorreu e amparou. Deus me permitiu que eu o amparasse e fosse seu guia espiritual em todas estas encarnações. Todas as vezes, meu amigo leal, que se sentir necessitado ou preocupado, em dificuldades, apela para este que tenha certeza, sempre o quis muito. Emílio Paulo. Emílio Paulo foi um general romano que nasceu em 230 a.C. e morreu em 160 a.C. E lá, nessa encarnação, se solidificou a amizade que fez com que esse espírito tenha se tornado por várias vidas o anjo da guarda do seu Rubens. No final da comunicação, o seu Rubens diz para Emílio Paulo, seu anjo da guarda: peço perdão pelo trabalho que tenho dado por esses séculos afora, mas prometo fazer o possível para evoluir espiritualmente, a fim de que em breve possa estar junto consigo para trabalhar em benefício de nossos semelhantes. Ouvindo tudo isso, a gente pensa: quem será o nosso anjo da guarda? Que ligações profundas nós temos com esse espírito que hoje nos guia? Mesmo sem saber os detalhes, nós temos certeza de que podemos confiar totalmente nele. Por tudo que nós estudamos no Espiritismo, nós podemos afirmar
que cada um de nós agora está sendo abraçado pelas vibrações do seu anjo da guarda. Ele está nos abraçando agora. E cabe a nós mantermos viva essa conexão. Então, vamos abrir nossos corações e nossos ouvidos para sua doce amizade, sua doce influência. Vamos em frente, então? Com confiança, alegria de servir e o nosso anjo da guarda bem pertinho. Abraço bem apertado.